existe o perigo da pessoa, qualquer coisa, demonizar. Existe também o perigo da pessoa olhar para uma situação e fazer pouco caso. Né? Então, uma pessoa que ou passa por isso, ou alguém da família passa por isso, né? Em que momento que a gente pode pensar que a pessoa deve procurar? Né? Qual seria, não é nem o limite, mas a linha divisória entre um possível histerismo ou problema psicológico ou uma possibilidade de algum problema espiritual? Né? Nós temos os dons. Entre tantos dons, o discernimento dos espíritos, que todo crismando tem. Todo católico deveria ser crismado, tem esse dom. Dentro dos dons carismáticos que nós temos, dentro dos dons, né, do crisma que a gente tem, então, um cristão que participa de missa, tudo. Então, como que a gente trabalha? É como um médico, para você entender muito de forma simples. Quando você vai ao médico, que você está com uma dor aqui, ou aqui, ou aqui, não importa, você chega no médico e fala, olha, eu estou com uma dor aqui. Ele vai perguntar, o que você está sentindo exatamente? É uma dor mais fora, é lá dentro? Te falta ar, não te falta ar? Quanto tempo você está com essa dor? Você fez algum exercício, você caiu, você bateu? Sim. O médico ele vai fazer uma vistoria, né? Ele vai fazer um bate-papo com você para entender de onde vem essa dor. Já tomou remédio? Não passou? Tomei para dor, não passou. Que remédio você tomou? Tomei isso. Esse remédio é fraco, toma um remédio mais forte. Então, vamos fazer um exame. Então, o que você está sentindo? Então, vai precisar fazer um exame mais aprofundado? Ou só um remédio vai resolver? Ou um exercício? Ou um alongamento? Uma fisioterapia? O que vai resolver a vida dessa pessoa? O especialista. Então, eu sou o clínico geral. Não, então vamos falar com o especialista. Isso. Então, aí você vai para um especialista daquela área. Ele te dá uma guia e te indica um especialista naquela área. De repente pode ser coração, não sei, pode ser uma coisa assim, uma veia entupida, uma dor sentindo. E estudar o que está acontecendo naquela dor. Então, vai ser estudado e, dentro do estudo, vai entender se precisa de uma cirurgia, ou só um tratamento com remédio, ou só uma fisioterapia. Dentro da colibertação, é a mesma coisa, sobretudo a libertação. Então, a pessoa começou a ter sintomas estranhos. Sei lá, passando mal, tendo desmaio, surto. Ouvindo alguma coisa. Ouvindo, ou desmaiando, ou na missa, de repente, numa missa, começa a gritar do nada. Sintomas. Começa a ter algumas coisas ali. Então, o que está acontecendo? Vamos procurar um padre aí de libertação ou intercessão de algum padre. Bom, então, quando a pessoa chega, a gente começa a bater um papo. Bom, você é católico? Sou. Sempre foi católico? Sim. Sempre foi católico? Não. Há quanto tempo você é católico? Faz 2 anos, faz 3 anos, faz 10 anos. Tá, antes que você era? Eu era espírita. Opa. Né? Eu era do Candomblé, eu era não sei o que lá, eu era não sei o que lá, eu era... Né? Então, você começa a estudar o contexto da vida da pessoa espiritual. Então, você começa a fazer um estudo. Uma análise, para você entender o processo que ela caminhou. Então, assim, eu sou católica, mas minha mãe me levava no centro. Mas eu nunca fui sozinho, mas minha mãe me levava. Mas você é batizada? Sou. Quando você foi batizada? Não, era bebê. Opa, beleza, você é batizado? Então, beleza, porque ser batizado quando bebê te protege e te livra de... Sim. Você está selado pelo sangue do Cordeiro. Né? Então, é uma proteção de Deus que você tem. Você foi livre espontânea vontade? Não, mas foi feito um trabalho. Então, tá bom, mas eu não queria. Então, você vai estudando a vida da pessoa até você entender o que está acontecendo. Se tem um problema espiritual ou se não tem um problema espiritual. Se é humano ou se não é humano. Entende? Por exemplo, estou atendendo um casal, agora há pouco tempo, pediram ajuda, que eram católicos, tudo bonitinho, passaram muita dificuldade, abandonaram a igreja, se aproximaram do ocultismo, bravo, e dentro desse ocultismo começaram a participar, mergulharam ali de cabeça, chegou a um estado muito delicado, até não, aqui deu, viram que o negócio era ruim, pularam fora, só que a vida deles ia bem até aqui. Quando eles pularam fora, a vida deles virou dos avessos, perdeu dinheiro, perdeu isso, perdeu aquilo, perdeu casa, perdeu tudo. Então você vê que tem, aqui está a chave da virada.
Então você fala, opa, aqui tem um problema. Então você estuda a vida da pessoa. Você vai, né, tentar entender o que está acontecendo para você chegar. Se é um problema de cura de geração, se é um problema árvore genealógica, você faz aquela, né, todo aquele estudo. Então, aí você vai discernir para ver se é uma maldição, o que aconteceu. Então, você vai rezar direcionado, por exemplo. Atendi um rapaz há muitos anos atrás, que ele brigou com uma bruxa e xingou, e ela falou assim, você vai morrer seco. Então, trouxeram esse rapaz para me rezar por ele. E eu começava a rezar por ele, começava a rir. Mas não era zombarias, ele não manifestava. Eu falava, você está rindo? Eu parava, tipo, ele ria engraçado, assim, né? Você está rindo? Ah, padre, porque eu não acredito. Não acredito no quê? Ah, que foi isso, é uma doença que eu tenho, padre. Mas o que o médico disse? Não, o médico disse que não tem nada a ver. Eu falei, então, vamos rezar, você vai ficar bom. Não, padre, eu não acredito. Eu rezei umas 2, 3 vezes, ele não acreditava e não voltou nunca mais. Não sei que fim que deu. Então, essas coisas pegam. Mas ele não acreditava. Tive outro caso de uma mulher casada que uma outra mulher queria roubar o esposo dela. A mulher também era do mal, também. Jogou a maldição, disse que a mulher ia secar. O pé dela e a perna até aqui, o joelho, já estava seco, que nem pele de cobra, secando. Olha. Nós começamos a rezar, água benta todo dia, olha para água benta, tal, e voltou ao normal. E a mulher foi livre dessa maldição. Então, tem pessoas que acreditam, outras que não acreditam. Você entender qual que é a raiz do problema, qual que é a raiz. Então, assim, padre, meu marido quando bebe, parece ter um demônio dentro dele. Falei, eu também, se eu beber uma caixa de cerveja como seu marido bebe, eu também vou ter demônio também. É verdade. Se eu fumar um baseado, não vou reconhecer o padre Anderson. Foi uma carreira aqui, quem é o padre? Não estou reconhecendo. Então, são situações que a gente tem que entender, né? Então, há muitos anos atrás, acordo... padre, você tem que ir lá em casa que tem uma mulher... tem uma... não sei se era filha, quem quer, estava possessa. Eu falei, 2 horas da manhã, eu vou entrar num carro, tô louco da cabeça? Falei, joguei pela janela, tem que água benta, você vai lá, amanhã você traz ela que eu rezo por ela aqui na paróquia. Foram embora. Fui na capela, fiquei rezando pela pessoa e tal. Daqui a pouco voltou e só escuto os urros lá fora. Eu olho pela janela até arrepiava, assim. Trouxeram a pessoa, jogaram na porta da minha casa para rezar pela pessoa. Nossa. De madrugada. Tinha um outro padre em casa, padre Rafael. Eu falei, padre, sozinho eu não vou sair. Você sai comigo? Perigoso sair assim, né? Sim. Aí, bora, vamos descer lá junto. Aí, no caso feio, rezando, as vizinhas olhando, abrindo janela. Nossa. Aí eu peguei, falei, bom, vamos rezar, né? Começamos a rezar, um caso bem complicado. Foi, até que a pessoa voltou, ficou bem, aquela coisa toda e tal. Aí foi embora, falei, depois traz, depois de continuar, fazendo confissão, hoje é tarde e tal. Tá bom. Aí depois encontrei, eu falei, cadê a pessoa lá? Então, padre, ela falou que é do centro, lá, não sei de onde lá, e ela falou que não quer igreja católica não, que ela vai permanecer lá. Eu falei, filha da mãe, vontade de enforcar, me tirou meu sono e passou raiva. Então, já enfrentei de tudo, né? Não digo de tudo, né? Muitas coisas, né? De tudo, é difícil falar de tudo, mas eu enfrentei muitas coisas. Então, a pergunta básica era, né? Então, você faz o estudo da vida da pessoa. Só que tem casos que não tem como fazer estudo. A pessoa já chega manifestada, ela já chega numa situação que você tem que rezar primeiro para depois tentar encontrar o problema depois, né? Então, só que a base de tudo é uma boa confissão. Então, como que eu era como padre jovem? Como brinquei já impetuoso, né? Então a pessoa chegava lá, manifestava, rezava a libertação, e papá, vai embora demônio, e papapá. Só que eu percebia que, às vezes, eu aplicava uma força e, às vezes, eu me desgastava e a pessoa não queria. Depende muito da pessoa também, né? E aí eu comecei a estudar. Aí você começa a amadurecer na fé. Pela minha biblioteca católica, você vai conhecendo muitos santos. Tá vendo, né? O padre da mídia, né? O padre da mídia já sabe o esquema. Brincadeira. Uma vez por vez, hein? Então, a gente começa a estudar a vida dos santos, começa a ler a vida da igreja. Então, você começa a amadurecer. Então, você começa a ver, por exemplo, uma vida de Padre Pio, por exemplo. Né? Então, as pessoas chegavam possessas a Padre Pio, ele dizia, vá primeiro a São Miguel Arcanjo, que o santuário é do lado, é meia hora de carro, se der meia hora, né? É meia hora de carro. Vá primeiro a São Miguel.
Ou ele dizia, vá a Gema, ela é mais santa do que eu. Vizinha dele também. Vá a Gema é mais santa do que eu. A Gema já tinha, acho que as chagas naquela época. Sim, então sim. a Gema, né? Santa Gema, que eu também gosto demais de Santa Gema. Então, vá a Gema. Vá a São Miguel primeiro. Quando a pessoa ia a São Miguel Arcanjo e voltava, já estava liberta. Tanto é que se fala muito da visitação dos santuários, porque santuário tem uma graça de libertação. Então, a peregrinação sobre santuários é uma graça de libertação. Então, pessoas com problemas espirituais, peregrinar em santuários. Santuário é um lugar, por natureza, de libertação. Então, é muito normal ser santuários marianos, santuários, que você está rezando lá e você escuta a manifestação. É muito comum, sem ninguém fazer nada. E a pessoa liberta ali, naturalmente. Isso eu vi em Medjugorje, vi em muitos lugares que eu participei, que eu fui rezar. Enfim, mas quando você vê essa situação, você fala assim, meu Deus, que coisa linda. Mas a pessoa precisa entender que esse processo de libertação é dolorido, é cansativo, mas é um processo bonito, mas que a gente não pode dar brecha. Então, eu vejo essa graça sobrenatural da cura e da libertação, desse discernimento, de estudar exatamente o que está acontecendo com cada um de nós, não darmos brecha. Mas, Guto, é um mundo vasto esse da cura e da libertação, né? Então, aí Padre Pio fazia o quê? Voltando a Padre Pio. Vá lá, vá aqui, vá não sei o que lá. Só que outra coisa que ele fazia, e os santos fazem isso, a igreja nos ensina isso. Aí entra uma vida que a gente tem que entender como cristãos. E quando eu comecei a fazer isso, muitos me viam assim, o padre antes não é de mais nada. Então eu comecei a exigir das pessoas uma vida de oração, no meu atendimento. Padre, tal, tem que rezar. Eu pergunto, você participa de missa diária? Ou, no mínimo, missa dominical? Ah, padre, alguns domingos sim, outros não. Então, a primeira coisa é a missa dominical. Reza o terço todo dia? Não. A partir de hoje, reza o terço todo dia. Ah, padre, confessa. Ah, não faz 10 anos, 20 anos que eu não confesso. Tem que confessar, vou preparar uma boa confissão. E o exorcismo, padre? Depois que você rezar. Porque, o que acontece, Guto? A partir do momento que a pessoa confessa, começa a participar de um domingo, Naturalmente. rezar o terço, ela vai sendo liberta naturalmente, porque qual que é, e Roma nos ensina isso, o curso de exorcismo em Roma fala sobre isso, os grandes exorcistas falam sobre isso, qual que são os dois grandes exorcismos que a igreja tem? Palavra de Deus. Quando você lê a palavra, você é liberto. E o segundo grande A exorcismo... escuridão não prevalece perante a luz. Sim. E o segundo grande exorcismo, confissão. Tanto é que eu atendo confissão das pessoas, se eu vejo que a pessoa tem um problema espiritual, eu já faço oração de renúncia na sequência. 99,9% dos casos eu resolvo no confessionário.